Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Hoje estamos aqui para falar sobre The Midnight Gospel, que é a nova série do criador de Hora de Aventura e está disponível na Netflix. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E hoje estamos aqui com a Carole Nerd. Oi, gente, eu sou a Ana Carolina, do Carolina Nerd. Quem não conhece, vai conhecer agora, porque todas as minhas informações vão estar aqui na descrição desse podcast, desse episódio maravilhoso, que é sobre The Midnight Gospel. E eu amo a série, eu amo o criador de Adventure Time, e é isso. Esse episódio vai ter um formato um pouco diferente, que vai ser Entendendo The Midnight Gospel. É mais ou menos parecido com o Explicando que a gente fez sobre o Oscar, mas vamos trazer aqui informações sobre a série, sem spoilers, claro. Em abril, a Netflix lançou The Midnight Gospel, que de acordo com a sinopse oficial, é uma série animada que acompanha Clancy, um locutor interdimensional que visita mundos em extinção em busca de entrevistas para o seu podcast. Então, durante essas entrevistas, né, ele explora diversos universos, entrevista várias criaturas, né, incluindo várias questões existenciais, religião e entre outros temas que são tocados na série. O desenho foi criado por Pennington Ward, que ele é mais conhecido, né, pelo seu trabalho em Hora de Aventura, e Duncan Trussell, que apesar de ser menos conhecido do público, boa parte da série existe por causa dele, que foi baseado no seu podcast, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Eu preciso falar pra vocês que eu vi que era do criador de Adventure Time, e aí eu falei, só vem. É isso. Eu só vi que era ele, não interessa como é que ia ser, como ia ser introduzido, eu só queria ver. Eu senti que ele teve uma liberdade, acho que muito maior, né, pra explorar, assim, o que o próprio Duncan trabalhava no podcast dele, o que a Netflix queria pro desenho. Acho que eles acabaram dando essa liberdade pro Pennington, e você vê que o cara tá full modo ácido, né? É uma viagem, é literalmente uma viagem, né, tudo, do início ao fim. Iniciando simulação em 3, 2, 1. Inclusive, a animação, como a gente já comentou, é baseada no podcast que chama Duncan Trussell Family Hour, e no qual o próprio Duncan, ele, além de ser apresentador e roteirista, ele faz a voz do protagonista Clancy no desenho. Além dele, né, ele traz pessoas que comentam sobre meditação, ascensão espiritual, morte, magia, entre muitos outros temas, tanto polêmicos ou cabeludos, que dificilmente são vistos em animações mais comuns, mainstream, assim, né? O que eu acho que é legal da série, da animação, é que o fato dela ter de fato um papo de um podcast servindo como base pro roteiro, é porque você sente que os personagens, por exemplo, o primeiro episódio é logo com o Glassman, né, que ele é o presidente dos Estados Unidos, num mundo que tá sofrendo tipo uma pandemia zumbi, em teoria. E, nossa, você acredita que aqueles caras são reais, sabe? O Glassman, o próprio Clancy, porque você vê que é uma conversa muito orgânica, sabe? Não é um roteiro. É uma conversa real. Então, eu acho que isso foi o que mais me cativou, assim, na série, de início. Eu acho que o pontapé inicial para ela ser tão boa é que nesse primeiro episódio você já vê um diálogo muito extenso sobre um assunto que você não ouve nem estuda todos os dias. Você não costuma ver um conteúdo desse, assim, tipo, em um episódio de uma outra série ou uma série teen que aborde esse tipo de assunto. Você já vê a série sendo entregue ali do jeito que o cara quer. É meu podcast, é o meu conteúdo e eu vou jogar na cara de vocês e absorve quem quer. E como a gente já falou, né, logo no primeiro episódio ele já tem o Glassman, né, na verdade, que, enfim, é muito engraçado porque é um cara pequenininho, todo meio bebê, só que ele tem um vozeirão e ele é meio badass. E, tipo, ele fica nessa dualidade entre ser badass e ser um bebê indefeso. E, na verdade, quem dá vida ao Glassman é o Dr. Drew Pinsky. Ele é um doutor que traz um debate racional, sensato sobre o uso da cannabis e outras drogas, né? Ele foi convidado para participar do próprio podcast, e ele foi um médico californiano especialista em vícios e ex-funcionário do departamento de dependência química no Hospital Las Encinas. Ele foi apresentador também de um programa de rádio chamado Loveline desde o início, em 1984 até o fim, em 2016. Por mais que ele seja um médico e ele conheça todos os lados, né, do discurso sobre drogas, você vê que ele mesmo, como indivíduo, ele como pessoa, tem ali, ele tem a ceder sobre o assunto. E, cara, é um episódio muito engraçado, porque no meio dessa conversa que é tão densa, tão, sabe, linear, tão orgânica, fica rolando mil coisas que você fica assistindo e dando risada ao mesmo tempo. Porque eu acho que foi o episódio que eu mais ri nessa primeira temporada.
Aloha! Qual universo gostaria de conhecer hoje? O meu nome é Clancy. Clancy! Eu posso te entrevistar pro meu Espaço Cast? Te preocupa estarmos todos nós prestes a morrer? Isso é um sim! Qual é a cara da morte pra você? Eu acho que precisamos simplificar isso. Já no segundo episódio, após tomar a forma de uma galinha com pernas de cobra, o Clancy conhece Annie e Ragnos, ambos sendo uma espécie estranha de um híbrido de cachorro com chifres de veado. A inspiração para esse episódio veio de dois convidados, do podcast. Foi a Annie Lemont, que ela é autora de livros de não-ficção, ativista política e professora de escrita. A outra inspiração veio de Ragno Marcos, que é um produtor musical. E o episódio, assim, ele tem uma parte de... Todos os episódios, na realidade, eles meio que seguem um fluxo de coisas aleatórias que vão acontecendo, assim, na série, né? E se você... Não é o recomendado, obviamente, né? Mas caso você se desligar da imagem na série, tipo, ficar ouvindo só como um podcast, você vai ter uma outra experiência, mas é uma experiência super válida também. Na verdade, se você parar pra analisar o que tá rolando na série no fundo e tudo mais, é meio que o que eles estão conversando, sabe? Só que ligado, só que assim, totalmente fora da chavinha, sabe? Não é uma coisa que você vai bater o olho e vai entender. Midnight Gospel não teve como objetivo ilustrar o podcast, sabe? Eles é mais o lance da experiência da conversa deles, sabe? Então, por exemplo, no próprio episódio anterior que a gente já tinha falado, tem o lance dos zumbis serem, em teoria, os usuários, né, dessas substâncias químicas. E aí depois eles mesmos viram os zumbis e veem que não é tão ruim assim. Então você vê que rolam essas analogias no decorrer da série. E aqui não é diferente também, que eles falam de sair do corpo e tudo mais. Certo, e no episódio 3 foi a hora de Damien Eccles dar as caras. Ele virou um peixe dentro de um aquário que controla um corpo robótico. Eccles é talvez um dos mais conhecidos de todos os convidados do podcast real, né? Porque, por um simples fato, ele foi condenado à pena de morte com mais 2 amigos em 94, após eles terem sido acusados de assassinar 3 meninos de 8 anos, que foi um crime bárbaro, mas assim, não teve provas e não teve nenhuma evidência. Eles foram simplesmente acusados por sempre terem demonstrado interesse em magia e ocultismo em uma comunidade dominada por leitores e seguidores fanáticos da Bíblia. E desenhos de pentagramas e afinidade com bandas como Metallica contribuíram para a incriminação, que também não tem como saber se eram deles ou não. Eccles, ele acabou sendo pintado como um tipo de líder satanista, e o caso foi até abordado num documentário da HBO, que ganhou o nome de West Memphis 3, né, que significa os 3 do oeste de Memphis. Os 2 amigos, eles acabaram pegando prisão perpétua, enquanto ele mesmo, o Eccles, foi condenado à morte. Né? Por sorte, e acredito que por paciência também, eventualmente os 3 conseguiram provar a inocência, e o Eccles acabou usando todo esse tempo no Corredor da Morte só para estudar a magia que ele encantava. Então rola esse papo, não explicitamente, porque não é um papo que eles chegam a tocar, né, durante o episódio, mas você vê basicamente o Eccles ali simplesmente destrinchando sobre a magia e o que ele considera magia, né, na verdade. E também se você tivesse background que ele foi preso, né? Se o entendimento do diálogo deles ali tem uma interpretação totalmente diferente. Que quando eu assisti esse episódio em específico, eu já sabia que o episódio 3 tinha envolvimento com um presidiário, com uma pessoa que foi presa mesmo, né? Quando eu tava assistindo, algumas nuances, né, que eles comentavam, não fica explícito, mas algumas coisas que eles comentavam já dava pra ligar uma coisa com a outra. Foi dos episódios, assim, que mais me encheu os olhos, porque além de ser bem colorido, né, o diálogo dele também com o Clancy é muito, muito bom, muito rico, né, da explicação da crença dele, de acreditar tanto em magia e do que ele podia fazer com ela. Eu achei, mano, muito imersivo e muito bom. E aí agora a gente segue falando do 4º episódio, que é Ordenando um Corvo, com a Trudy Goldman. A Trudy, que é uma guerreira cativante e corajosa do 4º episódio, está em busca de recuperar o corpo e ressuscitar o namorado assassinado. Ela carrega a voz e as falas de Trudy Goldman, psicoterapeuta com PhD, professora de meditação de vertente vipassana e fundadora da escola e do método de meditação, além de ser peça fundamental da difusão dos ensinamentos de Mindfulness. Traduzido para o português, Mindfulness quer dizer atenção plena. Usando técnicas de meditação para alcançar a atenção plena, a prática ganhou destaque devido à necessidade de as pessoas se conectarem cada vez mais com o seu eu interior. Assim, eu sou muito, muito aquela pessoa que seria adepta, se pudesse, dessa técnica, porque falta atenção em mim, falta conexão. O meu eu interior, eu acho que ele tá meio perdido de vez em quando. Esse lance de meditação é meio que um tema que é abordado no geral da série, né? É um dos grandes pilares de todos os episódios. Você vê que no meio
de todos os papos sempre rolam esse lance de contato com o seu eu interior, de autocontrole e tudo mais. Já no quinto episódio, intitulado O Rei das Colheres, outro convidado com estudo e propriedade do mundo da magia e do ocultismo é transformado em um pássaro que dá voz a um prisioneiro, que arrancou a própria língua, e ele é apenas professor de meditação, pesquisador, editor e autor de livros. Todas as obras, né, têm algo em comum, que é o mergulho e a tentativa de entender o que realmente significa existir, como existir da melhor forma possível, como entrar em contato com o que não vemos e como entender o universo interior e exterior. Esse episódio em específico, ele traz um ciclo ali, né, e trata de várias religiões, seja indiana, egípcia, religiões, mitologias, muitos pontos assim que ele trata, e se tratando aí do convidado é de se entender de onde saiu tal inspiração, né. E é angustiante, porque você vê aquele prisioneiro repetindo o ciclo, e você vê ele tentando reparar os erros, né, que ele cometeu em ciclos anteriores, ele vai lá e acaba errando, ou acaba sofrendo de novo, e aí ele tem que passar por tudo aquilo de novo até um momento que ele simplesmente quase que não aguenta mais passar por todo esse ciclo, e na verdade faz bastante sentido com o rumo que a conversa toma. Também faz muito sentido para mostrar pra gente que nem sempre a gente ficar tentando demais fazer alguma coisa vai trazer algum resultado que a gente acha que vai ser satisfatório lá na frente, que a gente sempre vai quebrar a cara, mas eu também acho que a persistência que ele traz o prisioneiro tentando também é muito importante. É uma coisa que a gente não deve deixar de ter, persistir nas coisas. O Mente Superlotada, ele traz uma maneira de como você pode fugir. Então, o David Nichtern, ele é letrista, ele é compositor, ele é criador de trilhas sonoras e ele é professor de budismo. Né? Assim como na vida real, o Nichtern, ele ensina o protagonista a criar espaço para o nada na própria mente, com o objetivo de ensinar a focar no essencial e de acalmar a pessoa num momento de estresse. Então, você vê ali o Clancy surtando por no reason, né? E você vê que, tipo, no momento que ele começa a falar sobre aquilo, sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele acha que deve acontecer, refletindo mesmo, ele achando, inicialmente ele acha que é uma bobagem fazer aquilo. E aí ele começa a se entregar mesmo para aquilo, para aquele sentimento, para aquela leveza. E é o que a gente deve fazer quando a gente se sente estressado. Infelizmente, não é todo mundo que faz e não é todo mundo que consegue fazer, porque é uma capacidade muito difícil de a gente alcançar. É uma coisa que eu busco todos os dias, mas ao mesmo tempo eu quero um saco de boxe para socar, porque eu acho que é mais tranquilizante. Mas é uma coisa que traz uma reflexão, que traz uma forma diferente de você passar por coisas que você normalmente não conseguiria. É uma forma de você superar uma coisa ou um sentimento de uma maneira mais, sabe, densa, mais profunda, porque você vai pensar, você vai refletir e você vai levar alguma coisa daquilo que aconteceu, você vai pensar sobre aquilo que aconteceu com você ou com algum parente e conseguir, sei lá, de uma maneira muito louca, assim, porque o budismo é uma coisa muito louca pra mim, pelo menos, de absorver aquilo. Já no episódio 7, Clancy tem um papo com a morte. O episódio foi inspirado num papo com a Caitlin Doughty, que era uma blogueira, autora, youtuber e agente funerária, que toma a forma da própria morte em The Midnight Gospel. Os textos e vídeos dela têm como tema principal a aceitação da morte e a reformulação da indústria funerária do Oeste, e busca mudar as tradições funerárias e levantar diálogos sobre a aceitação da mortalidade humana. E ela também é criadora de uma websérie chamada Ask a Mortician. Então ela escreveu 3 livros que foram best-sellers nos Estados Unidos, e esse episódio, além de trazer a própria morte, né, ela como o tolo, o jogador, tipo, várias coisas que são facilmente relacionadas com cartas do tarô. Ele traz várias questões, como ela é uma agente funerária, né, ela traz várias questões de história, de como é que os corpos eram conservados, em questão de guerra, entre outros fatores. Ele chega até a ter uma parte da conversa deles, né, que ela até fala assim, pô, se o seu, sei lá, se o seu parente, se alguém que você conhece acabou falecendo em casa, digamos assim, mas se essa pessoa não morreu por conta de um vírus super transmissível, ou qualquer coisa que possa passar pra alguém, tipo, tão aterrorizante quanto pareça ser, sabe? E é um lance que eles pontuam, e óbvio, né? A gente sabe que é uma questão delicada porque existem contextos e contextos, né? A gente sabe disso, que cada um lida com esse tipo de coisa de um jeito, mas se você for ver de uma forma racional, que é o que a discussão dela traz, é uma coisa que é a vida, sabe? E quando eu ouvi essa parte da conversa, eu me liguei muito porque rolou isso na minha família. Teve uma bisavó minha, que já era bem idosa, e ela acabou falecendo em casa, dormindo, sabe? E
assim, boa parte de todo aquele processo de aceitar, de lidar com aquilo, foi feito em casa. Porque era um dia da semana, era meio que à noite, e o pessoal que coleta os corpos, né, agora esqueci o nome do órgão, mas enfim, eles já não iam naquele horário, eles iam só, sei lá, de manhã, e meio que tudo rolou lá, sabe? Então, sei lá, talvez não seja tão aterrorizante, né? Você não precisa simplesmente sair correndo, passar, ir pro cemitério e tudo mais. E uma cena que me chocou, acho que nada sai da minha cabeça, uma outra bisavó minha que morreu, o pessoal do cemitério tava com a maquininha de cartão pra passar no débito o valor. Isso no momento de enterrar ela. Tipo, sabe, qual é o ponto que eles realmente estão se importando com toda aquela cerimônia, ou até que ponto isso é só um valor, isso é só uma indústria, é só um negócio e tudo mais. E acho que é algo realmente a ser debatido, né? É que brinca muito sobre a aceitação que a gente tem que ter e como isso realmente funciona, né? Como essa indústria funciona, como ela se mantém, né? Sempre vai se manter, porque é uma indústria que nunca vai acabar. Infelizmente, ela nunca vai acabar. E a gente tem que ter um olhar, por mais que seja um parente muito próximo. Por exemplo, eu perdi minha mãe em janeiro. E para mim foi um processo muito, muito difícil, porque foi muito pouco tempo, ela morreu de câncer e, mano, muito pesado, muito, muito triste, mas ao mesmo tempo a gente sabia que isso ia acontecer. Ela sabia que isso ia acontecer. A aceitação, ela foi sendo criada ali desde quando ela descobriu a doença. E aí, quando ela foi, todo mundo sabia que ela estava sofrendo. Então, foi uma aceitação, digamos, não tão fácil, mas melhor do que, por exemplo, sei lá, de repente morrer atropelado ou qualquer outra situação que seja difícil de você aceitar porque é muito repentina. A morte, ela é uma coisa muito difícil de você conversar, porque nem todo mundo tem a mesma visão e a aceitação de todo mundo é muito individual. Fazendo uma relação aqui com Hora de Aventura, eles trazem a figura do Lich, né, que é a própria morte, que é o fim, é ao contrário de tudo que o Finn, né, o personagem, o protagonista da Hora de Aventura representa. Então, aqui eles acho que se apropriaram um pouco desse background que já tinha, né, além das mitologias que já estavam envolvidas nesse episódio, e trouxeram uma mensagem de aceitação mesmo, acho que toda a série ela engloba mais ou menos uma coisa de tipo de meditação, de manter a calma. Eles tratam assuntos tipo de formas diferentes, né, do que a gente já tá acostumado a ver. No último episódio, ele traz um atributo positivo que ele não passa de praticamente 35 minutos, e acho que isso é a média da série no geral. Então, se você tá procurando só uma coisa pra maratonar, às vezes numa sentada de 3 horas no sofá, The Midnight Gospel com certeza vai ser isso, porque são 8 episódios, média de 20, 25 minutos, então é ótimo. E o último episódio é Como Eu Nasci, né, e assim, a gente não vai falar muito dele, porque acho que quanto menos, melhor aqui, né, mas pra não mencionar muitos elementos, a participante, né, do podcast e do último episódio é a mãe do Duncan, né, a mãe do personagem Clancy, e enfim, o que a gente pode dizer desse episódio é que ela morreu, né, em 2013, aos 66 anos, né? Ela foi pós-graduada em psicologia, ela trabalhou como terapeuta clínica, e a entrevista ao podcast que deu origem às falas dela no desenho foram gravadas 3 semanas antes da morte dela. Então é um episódio bem tocante, por assim dizer, e é um papo basicamente sobre a morte, sobre nascimento, sobre esses ciclos da vida e sobre a aceitação deles. Tem uma frase, eu não sei quem foi que disse ela, e ela disse que a meditação é a preparação para a morte. Eu acho que é verdade. A meditação é uma prática espiritual que nos prepara para a morte. Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo, e os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem. Chegam e partem da Terra. É o que acontece, sabe? O ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo tá em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Você é especial, sim. Porque eu sou sua mãe. Não, mas eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora.
E apesar de ser curto, o criador já comentou que a Netflix tem interesse em fazer uma segunda temporada, tudo depende da aceitação no público. Então a gente já sabe que a aceitação foi boa, tem bons números aí. Eu acredito que tem uma segunda, até uma terceira temporada, contando que tem história pra contar, né? Pois é, não, com certeza. Mas acredito também que tenha mais podcasts para serem adaptados, né? Então, porque eu acho que isso é a base de tudo, né? Isso é a essência do negócio. Para mim, pelo menos, foi assim. Eu acho que o que chamou a atenção é justamente o enredo é muito orgânico, porque você vê que eles fazem amarras ali entre os acontecimentos dos episódios, assim, mais por acontecimento, mais por ligar os acontecimentos do que por uma necessidade real de você construir uma trama, porque o que mais está em pauta ali é esse papo e essa experiência, sabe? E esse lance de você agregar experiência a si próprio, aos seus conhecimentos e tudo mais. Então, eu acho que tendo essa base, tendo a base do podcast nas outras temporadas, se existirem ou não, acho que é a chave para o negócio. Isso abre um mercado muito bom, porque a gente sabe que tem, por exemplo, tem podcast de tudo, cara. Tem de leitura de história, tem de ficção científica, tem de contos. Imagina se esses contos, esses criadores que narram seus contos, têm essa oportunidade de dar vida a eles, sabe? Através da animação, só que com esse lance muito mais orgânico desse texto que já existe pro podcast, sabe? Eu acho que existe uma gama de coisas que podem ser adaptadas e Midnight Gospel pode ser aí um belo de um estudo de caso, sabe, para adaptações de podcast. Acho isso bem bacana. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast e gostaríamos de agradecer a presença da Carol aqui com a gente. Bom, pessoal, agradecendo vocês. E aproveitem para ouvir o podcast de Joker, né, que eu participei, falando sobre, porque é muito bom também. E esse podcast é maravilhoso. Em relação a The Midnight Gospel, eu fiz vídeo no meu canal. Se vocês quiserem ver antes do podcast sair, ou depois do podcast sair, ou whatever, são super bem-vindos ao canal Caroline Nerd lá no YouTube. O Instagram, ele tá cheio de filtro. Tanto de Adventure Time como, muito filtro de Midnight Gospel, muito filtro de fandom, né, pessoal? Então tem de outras séries também, se vocês quiserem acompanhar, quiserem dar indicações também, sou toda ouvidos aí na DM. E é isso. Obrigada pela paciência. E assistam The Midnight Gospel. E aquele lembrete semanal para vocês seguirem o Burncast nas redes sociais, que é Podcast Burn, e também no seu player de streaming de áudio favorito. Se você ouvir no Spotify, no Anchor, que é pelo aplicativo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, onde for, você consegue seguir o Burncast e fica por dentro de todas as novidades. Então, sempre que a gente publica um episódio novo, você já recebe uma notificação. E no Spotify é bem legal, porque tem uma área de podcasts da semana. Então, além de você ter o nosso podcast ali em destaque, se você entrar nessa área, tem os podcasts que você segue e fica bem mais fácil para você acessar o conteúdo. Tudo que você acompanha, tudo de novo, né? De todos os podcasts que você seguir. É bem prático. Eu, pelo menos, uso essa ferramenta e vou falar. Salva vidas porque ele lista tudo que você tem que ouvir. Tudo que você acompanha, né, geralmente. Então você não precisa ficar lembrando, pensando muito. E é bom destacar que o Spotify tem como você ouvir o nosso podcast de graça, né? Que tem muita gente que ainda tem essa dúvida, que pergunta se tem que ter a versão premium. Não precisa, na versão grátis você já consegue ouvir o podcast de boa, ter a mesma experiência, só às vezes vai ter um anúncio ou outro ali, mas é padrão da plataforma. Então é isso, agradecemos para quem ouviu até aqui e até a próxima semana. Lembrando que o Burncast é o podcast de entretenimento do grupo Burn Company e tem apoio e distribuição do Anchor FM. Tá, corta pros comerciais.